Deixa eu começar com uma pergunta que talvez você nunca tenha feito de forma honesta. Se hoje você deixasse de exercer qualquer função de liderança, sua vida espiritual permaneceria estável ou ela perderia o eixo? Se você lidera na igreja, na empresa, na família, esse vídeo não é um teste público, é um exame pessoal. É sobre você, é sobre mim também. Eu sou o pastor Rodrigo Leitão e seja bem-vindo ao canal Liderança Espiritual. Este é um espaço para líderes cristãos que desejam desenvolver caráter, discernimento e maturidade para poder sustentar a influência com responsabilidade. Se você lidera em qualquer ambiente e entende que crescimento externo precisa ser acompanhado de formação interior, esse canal foi pensado para você. Então, inscreva-se no canal, ative aí as notificações e vamos caminhar juntos. Existe um risco silencioso na liderança cristã. A função começa a ocupar o lugar da comunhão. A agenda ministerial passa a organizar a sua vida espiritual. A responsabilidade pública substitui a dependência privada. Você continua ativo, continua ensinando, continua conduzindo as pessoas, mas já não se expõe diante de Deus com a mesma frequência e profundidade. Jesus deixa um princípio claro em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha só a ordem. Permanecer precede produzir. A permanência é que sustenta o fruto. O problema começa quando o fruto se torna mais importante do que a permanência. Você pode organizar uma equipe com competência, você pode preparar um sermão consistente, você pode tomar decisões estratégicas, tudo isso pode funcionar por um tempo, mesmo que a sua comunhão esteja enfraquecida, mas não funciona para sempre. O J. Oswald Sanders, no livro Liderança Espiritual, afirma que o líder espiritual é aquele que foi conquistado por Deus antes de tentar conquistar pessoas. A influência genuína nasce da vida interior. Quando essa vida interior começa a diminuir, a influência pode até continuar por inércia, mas perde consistência. Atividade não substitui intimidade. E aqui está uma pergunta que pode incomodar. Se a sua agenda fosse esvaziada por uma semana, você buscaria Deus com a mesma intensidade ou você se sentiria desorientado? A liderança pode criar uma falsa sensação de proximidade com Deus. Você fala sobre Ele todos os dias, estuda textos bíblicos, ora em público, mas isso não é necessariamente comunhão. Mateus 6,6 registra as palavras de Jesus, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em particular. Então seu pai que observa em segredo o recompensará. O secreto não é opcional para quem lidera, é sustentação. O risco é transformar a oração em ferramenta funcional. Orar antes das reuniões, orar antes de decisões importantes, orar antes de pregar, isso é necessário. Mas se a oração existir apenas como preparação para tarefas, tem algo deslocado. A fé precisa sustentar a liderança, ela não pode depender dela. Hebreus 12:2 diz: mantenha o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Se o olhar se fixa mais na responsabilidade do que em Cristo, a tensão aumenta. Você começa a carregar o que não foi chamado a carregar sozinho. Outro sinal de deslocamento é quando o reconhecimento começa a alimentar a identidade. A liderança traz visibilidade, visibilidade traz validação, a validação pode se tornar dependência. Gálatas 1:10 apresenta uma pergunta direta. Acaso busco a aprovação das pessoas ou a de Deus? Procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse tentando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Você pode continuar liderando enquanto começa a buscar a aprovação humana com mais intensidade do que a aprovação divina. Isso altera decisões, altera discursos e altera prioridades. E essa mudança nem sempre é perceptível no início. Também há o desgaste emocional. Liderança envolve pressão constante. Se essa pressão não for descarregada diante de Deus, ela se acumula. O resultado pode ser irritabilidade, paciência, esgotamento espiritual. Salmo 62:8 orienta: confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Derramar o coração exige honestidade. Não é apenas recitar pedidos formais, é expor cansaço, frustração, dúvida. Quando o líder deixa de fazer isso, ele começa a se tornar funcional demais e humano de menos. E ninguém sustenta a liderança saudável sendo apenas funcional. Você não precisa abandonar responsabilidades para ajustar a sua vida espiritual. Você precisa reorganizar prioridades. Talvez seja necessário reduzir velocidade. Talvez seja necessário estabelecer limites mais claros. Pergunta a si mesmo: minha fé hoje é alimentada por minha posição ou por minha relação com Cristo? Se a posição desaparecer, o relacionamento com Cristo permanece? Essa pergunta não tem o objetivo de gerar culpa.
objetivo de gerar consciência. Muitos líderes não caem moralmente, eles simplesmente esvaziam por dentro. Continuam ativos, mas já não estão sendo renovados. Romanos 12:11 diz: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. O entusiasmo bíblico não é agitação. É disposição que nasce de convicção. Quando a convicção enfraquece, o entusiasmo se transforma em obrigação. Se esse vídeo está confrontando você, faz o seguinte: compartilha ele com outro líder que precisa refletir também sobre isso. Não para acusar, mas para fortalecer. A liderança cristã não começa na plataforma, ela começa no secreto. Se o secreto enfraquece, a plataforma não sustenta. No próximo vídeo, nós vamos tratar de um tema ainda mais delicado. Quando o desejo por influência começa a se confundir com ambição por poder. Já sabe, né? Se inscreve no canal, continua caminhando conosco. Permanecer espiritualmente saudável é responsabilidade contínua, especialmente para quem lidera.